Olá, eu sou a enfermeira Raquel e estamos aqui mais uma vez para uma conversa com, neste caso, com a doutora Joana. Joana, diz-nos, o que é que vamos falar hoje? Olá Raquel, olá seguidores. Nós hoje vamos falar sobre a dificuldade que é, ou não, depende dos casos, que é a entrada de um novo ser na nossa família, neste caso um bebê. Já por si só é um desafio gigante e agora se nós tivermos em conta que os nossos primogénitos são um cão ou um gato, ainda se pode tornar mais desafiante. Mas pronto, eu venho-vos dar um bocadinho a minha experiência. Claro que cada experiência é diferente e espero que a vossa seja super positiva. E eu até gostaria que vocês partilhassem também a vossa experiência, porque é muito giro certas histórias que nós ouvimos em consulta. E eu, desde que fui mãe, é natural nós falarmos muito com os donos e eles próprios também muito carinhosos perguntarem como é que foi. Portanto, teria todo o gosto de ler as vossas histórias e acredito também, não é, Raquel? Claramente. E então, fala-nos primeiro um pouco do teu gatinho. Como é que ele é? Bem, o Simão é um gatinho de 8 anos, 8 generosos anos. Ele é um gatinho lindo de morrer. Tem uma personalidade muito vincada, e quando eu digo personalidade vincada, bem, a Raquel sabe o que é que eu quero dizer. Pronto, ele foi adotado cá no hospital e de facto ele tem, desculpa falar um bocadinho mais, mas eu não consigo não falar um bocadinho da história dele, mas o Simão, ele foi adotado, foi resgatado do Alentejo, tudo lá em casa é alentejano, portanto, ele tinha que ser alentejano e ele veio do Alentejo e não tinha uma das patinhas de trás, pronto, e então aqui no hospital colocou-se quando ele tinha sensivelmente 7, 8 meses uma patinha biónica, portanto ele é um gato perna de pau, neste caso, perna biónica. Posso-vos mostrar aqui uma fotografia para vocês verem. E ele sempre foi muito medroso, tivemos muita dificuldade em tratar dele, porque ele era um gatinho que tinha mesmo muito medo e bufava a toda a gente. Não é que ele virasse o dente, mas ele bufava, então as pessoas tinham mais medo que ele pudesse magoar ou não. Uma coisa que eu percebi com o tempo é que ele bufa, mas ele não faz mal, no sentido, é uma maneira dele tem de se proteger e dizer que estás a chegar ao espaço dele. Portanto, há que respeitar isso. E a verdade é que depois houve aqui uma conexão. Eu sempre fui uma pessoa de cães, até ter gatos. Agora não sei. Mas levei o Simão para casa. Eu já tinha uma gatinha. Portanto, aliás, foi um bocadinho nessa sequência que o Simão veio para fazer aqui companhia à gatinha, que depois no final eles testavam-se de morte. Mas pronto, e o Simão entretanto veio e a verdade é que ele é um amor. É um gato-cão, como se costuma dizer, porque ele necessita de carinhos a toda a hora, ele necessita de nós, ele é mesmo muito, muito fofinho, exceto quando vem ao veterinário. Aí eu não posso garantir que ele não possa dar uma unhada quando lhe tentam cortar as unhas ou tentam-lhe tirar sangue, mas eu juro, ele é um fofinho. Eu adoro isto porque os donos dizem muito em consulta, mas ele em casa não é nada assim. Eu compreendo, a sério que eu compreendo. Mas pronto, o Simão é o meu pastinha, mas é um amor. E como é que ele se adapta a estranhos, normalmente? É assim, ele está muito melhor desde que ele tenha o seu espaço garantido, ou seja, se uma pessoa estranha chega à casa, ele normalmente bufa e foge. Desde que ele tenha o seu espaço, o seu cantinho para onde se possa resguardar, está tudo bem. Agora o problema é quando ele se sente enclausurado. Eu acho que isso funciona para qualquer animal, qualquer pessoa, quando há uma ameaça e se não temos sítio para fugir, claro que ficamos em pânico, não é? Mas a verdade é que ele, como conseguiu compreender que nós estávamos mais tranquilos e ficávamos tranquilos com a presença de outras pessoas lá em casa, ele próprio também começou nos últimos anos a adaptar-se um bocadinho a essa nova rotina. E a verdade é que antigamente, quando tínhamos amigos em casa e iam lá jantar, ele bufava e ia para o seu canto ou então ninguém o via. Agora, muito pelo contrário, quando está na hora do patezinho da noite, nós estamos na sala, todos, e ele chega lá e mia e vai comer o seu patezinho. Claro que se alguém lhe tentar fazer uma festa, ele vai fugir, mas está muito melhor. Claro que nunca vai ser o gato mais sociável de sempre, ele não é um social butterfly, mas realmente está em evolução, vamos dizer assim. Então, em relação aqui à nossa estranha,
que chegou a casa, como é que foi a reação dele, como é que foi a habituação, como é que fizeste? Eu acho que foi muito natural, nós também não forçámos nada e a verdade é que eu acho que quando se pensa demasiado como é que vai ser, às vezes criamos uma falsa expectativa e também não gerimos muito bem as nossas expectativas relativamente a isso. Aquilo que nós fizemos é realmente começámos a preparar a casa, nem foi com a intenção de preparar a interação entre eles, mas começámos a preparar a casa para a chegada da Beatriz. Começámos a montar o berço, começámos a pôr o ninho numa cama, onde estavam a ficar as coisas dela aglomeradas, isto antes de eu arrumar a casa, não é? E deixámos lá também uma cadeirinha de baloiço. E pronto, eu posso-vos mostrar fotografias do que é que o Simão decidiu fazer. Ele foi fazer um test drive em tudo o que era dela. Eu tenho fotografias dele no Next to Me, eu tenho fotografias dele no berço, eu tenho fotografias dele no ninho. Enfim, portanto, acho que foi algo natural. Ele foi sentindo que os brinquedos... Quer dizer, ela na altura não tinha brinquedos, eu acho que só agora recentemente é que tem mais. Mas os sítios onde ela iria estar, ele começou a... Primeiro a fazer o test drive, portanto não foi nada estranho, não foi nada brusco e pronto, a única diferença é que se calhar de repente éramos só 3 lá em casa e passou a haver um pequeno ser que chora e que dorme muito e ele pronto, aí é. E a reação inicial dele ao pequeno ser em casa, aos choros, aos cheiros, como é que foi inicialmente quando chegaste à maternidade com a Beatriz? Olha, há uma técnica que se costuma dizer, e eu também li um bocadinho sobre isso, que é levar uma mantinha com o cheiro do bebê para casa, para que eles sintam esse cheiro e que quando o bebê chega já seja algo, não seja estranho, pronto. Mas a verdade é que eu sinto que isso não fez diferença absolutamente nenhuma. Talvez nos cães isso faça mais diferença, no caso do meu Simão, claramente não, porque ele nem ligou à manta, deixou a manta onde o David a deixou e depois, entretanto, nem ligou. Mas quando a Beatriz chegou a casa, ela estava no ovinho e deixámos no chão, claro, sempre super atentos, não é? Ele foi lá, cheirou e ok, está bem, e foi-se embora, pronto. E, entretanto, quando ela estava sempre comigo, portanto, naquela fase inicial de recém-nascido, eu acho que nós mães estamos sempre com os bebés, então ele sentia que ela era preciosa, que era quase de vidro e que ele tinha que ter cuidado. Então, sempre que eu estava com ela, ele aproximava-se, mas com uma distância de segurança. E a verdade é que houve ali uma fase, para aí aos 3 meses, quando eu estava a dar mamar, e que ele começou, quando ela está ao colo, estou deitada com ela na cama e ele começa a lhe dar amarradinhas na cabeça e foi a coisa mais amorosa de cima. Eu às vezes gostava de ter uns óculos, eu digo isto sempre, mas não só nesta circunstância, mas eu gostava de ter uns óculos que tirassem fotografias e vídeos à medida que as coisas acontecem, porque há momentos que eu gostava de gravar e não consigo, porque não tenho ali o telemóvel à frente ou ao lado e epá, esse foi um dos momentos que realmente me marcou, fiquei ali toda babada. Meu primogênito aqui a dar miminhos à minha menina, mas claro, se ela chora, ele foge, e se ela vai atrás dele, ele foge. Então, que conselhos darias a alguém que, efetivamente, vai iniciar a fase de habituação do animal ao seu filho? Assim, eu gostava de vos dar conselhos que funcionem, mas aqui uma regra não dá para todos os animais. Eu acho que vocês têm que sempre ter em conta o feitio, a personalidade, a relação que vocês têm com o vosso animal quando estão a tentar definir estratégias. Mas o meu conselho principal é dar tempo ao tempo, acima de tudo, dar tempo para que eles reconheçam este novo ser, este bebê, como alguém da família. E acreditem, eles vão vos surpreender bastante, bastante. E acima de tudo preservar também um bocadinho a rotina dos nossos animais, porque lá está, o que acontece às vezes, e eu acho que aí é quando eles sofrem mais, é quando eles estavam habituados, obviamente, a que todo o amor para eles, todos os momentos de lazer, de pausa, fossem só para eles, e agora de repente essa atenção tem que ser dividida. E às vezes podem-se ressentir um pouco, mas se nós conseguirmos preservar aqueles momentos ao final do dia, de festinhas no sofá, de dar o miminho, o patezinho ao final do dia, se não pode ser a mãe, que seja o pai, para tentar ir dividindo aqui um bocadinho mal pelas aldeias, mas tentar preservar acima de tudo a rotina, seja de amor, de carinho, seja a nível da alimentação e garantir obviamente que
a higiene e a saúde deles está ok, não é? Porque também não nos podemos esquecer, e isso é super importante, porque eu acho que às vezes nós, quando somos pais, pelo menos eu sinto isso, é tão overwhelmed que nós temos tanta coisa em que pensar que muitas das vezes há várias coisas que passam, que são esquecidas, e às vezes não é por mal e está tudo bem. É toda uma experiência muito overwhelmed, como eu estava a dizer. As pessoas às vezes esquecem-se um bocadinho da saúde dos seus animais e nós temos que ter isso em conta também. Acima de tudo porque há doenças que podem ser transmissíveis entre humanos e animais, as zoonoses. Não quero estar a alongar muito sobre isso, não é o intuito desta conversa de todo, mas é importante que os nossos animais também estejam saudáveis para também que não haja aqui um contágio entre os animais. Sim, é normal esquecer um bocadinho, entre aspas, o animal na primeira fase, mas não podemos esquecer efetivamente do animal. Temos de manter as vacinas em dia, as parasitações, não queremos também trazer os parasitas para as nossas crianças. E o mesmo vale ao contrário, porque às vezes as pessoas esquecem-se, quando os bebês então, quando já começam a ser um bocadinho mais velhos e vão para o jardim e brincar na areia, eles próprios também podem apanhar parasitas, e é muito importante a desparasitação também em crianças. E eles próprios podem passar aos nossos animais. Às vezes esquecemos que os gatos estão em casa e que não precisam. Não, mas eles precisam. E efetivamente os próprios humanos também podem ser portadores. Portanto, é importante não nos esquecermos da saúde dos nossos animais também, ou pelo menos arranjar uma estratégia nem que vá o avô, a avó, o marido ou o namorado com o animal à consulta, mesmo que esse papel fosse nosso, não é? Acho que temos que nos ajudar uns aos outros e acima de tudo, garantir que eles estão bem. Exatamente. Seja em nível emocional, seja a nível de saúde. Então, estás preparada para esta nova fase? Zero preparada. Ela vai começar a andar, a agarrar o Simão, a tentar agarrar o Simão. Eu vou dizer para que ela já faz isso tudo. Ela já tenta não andar, ela gatinha, mas ainda é super devagarinho. É mesmo muito... parece um caracol. Pronto. Ainda vai dando aqui um bocadinho de tempo para o Simão fugir, e quando isso acontece, ela, quando vê o Simão, começa-se a rir toda e começa a ir a rastejar atrás dele e a gatinhar, e ele foge. Ela acha-lhe imensa piada, mas o problema é que ela vê a cauda dele, acha um máximo, a gata, pronto, e então já aconteceu uma ou outra vez meter a cauda do Simão na boca. Só que ela já vai começando a ter dentes, então toda uma situação que eu ainda estou a tentar explorar como é que vou fazer, que ele não tem qualquer problema em que lhe mexam na cauda. E quando ela lhe toca, ela é muito bruta, ela às vezes... imaginem, tem aqui a barriga dele e ela dá-lhe pancadas, e ele, desde que eu esteja ali, obviamente, ele deixa-se estar. Se eu não estiver, ele foge. Mas pronto, isto para vos dizer que ela agora ainda não tem muita agilidade, ainda é muito lentinha. Eu não consigo imaginar quando vai ser daqui a um ano. Se calhar vai ser um bocadinho dramático, mas pronto, eu se calhar o que vou tentar é tentar arranjar uma zona da casa em que ela não tenha de alguma maneira acesso, para que seja um sítio onde ele se possa fugir, onde ele se possa estar sem ter uma criança a tentar chatear a toda a hora. É o que eu estou a pensar fazer, mas se vocês conhecerem melhores estratégias, força, que isto é uma aprendizagem todos os dias. Mas sim, estou zero preparada e vamos ver como é que corre. Tens mais alguma coisa aqui para dizer? Alguma coisa que achas importante em relação à saúde dos animais, das crianças, à junção? Okay. Acima de tudo, eu só quero reforçar é respeitem o tempo, que respeitem as rotinas dele e continuem a tentar levar isto com leveza. Não tentem criar aqui uma... eles têm que se dar bem e tudo. Não, é dar o seu tempo. Portanto, se vocês levarem isto com uma leveza, eu acho que funciona. E acreditem, eu estava com algum receio, confesso, como é que seria que o meu pestinha iria reagir com a minha pestinha, mas felizmente está a correr tudo bem. Pronto, obrigada, Joana. Então, vemo-nos da próxima vez e não se esqueçam, enviem-nos então as vossas histórias também sobre a vossa experiência em adaptação de um animal a uma criança, ou neste caso pode ser também a outro adulto, não, porque existem muitas alterações nas famílias. Exatamente, então é bastante comum até termos pessoas que... até os mais idosos, os nossos pais, virem morar connosco. Mudaste, tens um namorado e agora vão viver juntos, isso também acontece, portanto... Todas essas histórias fazem parte das adaptações que temos de fazer aos nossos animais e, portanto, partilhem connosco aí um bocadinho e pronto, vemo-nos no YouTube da próxima vez.